além de esteroscopia, e é tipo esteroscopia nada básica, porque é o que um ginecologista, na verdade, obstetra precisa saber. Mariana tá junto dos fellows da BP, tá fazendo mestrado, terminando, né, na USP, teve uma experiência no exterior, na Itália, trabalha com cirurgia minimamente invasiva. Foi uma indicação, né, da querida Marta Kemp. Então, Mariana, por favor, você fique completamente à vontade. É um prazer tê-la aqui conosco. Desde já, muito, muito obrigado. Obrigada pela apresentação e pelo convite. A Martinha sabe o quanto que de fato também eu gosto dessa parceria com o residente, né, das aulas. Então, para mim, de fato, é um prazer estar aqui. Deixa eu tentar compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, inclusive, acabou de mudar o slide. E isso Ai, está ótimo. perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho. A Marta me pediu para falar sobre esteroscopia básica, que todo ginecologista precisa saber, mas se a gente falar muito do básico, fica. A gente não vai até onde também a gente pode ir. E hoje em dia, o que a gente quer é que toda esteroscopia saiba, né? Não só as indicações, mas principalmente os limites da esteroscopia que a gente tem hoje. Cada vez mais a gente tem o avanço dessa esteroscopia a diminuição desses limites, ou seja, cada vez mais a gente tem mais indicações e consegue ir além com uma técnica adequada e também com um instrumento adequado. A gente sabe que o endométrio ele é dinâmico, ele é altamente vascularizado, ele sofre uma remodelação ao longo do ciclo menstrual. E nessa remodelação a gente sabe que tem algumas patologias que podem acontecer. E a esteroscopia, ela é um procedimento, uma ferramenta que a gente pode usar em diversas fases da vida da mulher. Então, desde aquelas pacientes que têm um sangramento uterino normal, ou aquelas pacientes que estão tentando engravidar e têm alguma alteração, pacientes que estão na menopausa e têm também um pólipo que apareceu, ou um espessamento endometrial. Então, de fato, é algo que a gente vai trabalhar ao longo de toda a fase da vida da mulher. E por muito tempo, a avaliação intrauterina não só, principalmente a avaliação das patologias intrauterinas, de sangramento uterinos anormais, elas foram feitas a partir da dilatação e curetagem, que a gente internava aquelas pacientes e entrava com uma cureta, ou mesmo com uma pipele, fazia uma avaliação desse endométrio, mas a gente sabe que tem uma baixa acurácia e sim, os procedimentos à cega têm maior risco de complicação e mesmo se a gente não levar essa paciente para o centro cirúrgico, se a gente fizer alguns procedimentos, algumas biópsias às cegas, quer seja com Nova, quer seja com uma Pipele, a gente sabe que a grande dificuldade quando a gente faz procedimentos às cegas é que a gente não está olhando aquilo que a gente está vendo e tem um risco da gente ter um erro de diagnóstico, principalmente quando a gente fala de lesões focais. Esse trabalho, ele comparou o resultado do anátomo patológico através da avaliação com dilatação e curetagem e em comparação com o grupo que fez estereoscopia, e a gente vê que existe uma diferença muito grande entre o valor preditivo e negativo, ou seja, se eu de fato fizer uma avaliação às cegas, né, seja com dilatação e curetagem, seja com outros métodos, eu tenho uma taxa de falha maior do que se eu fizer com esteroscopia. Então, sim, o tratamento com esteroscopia ele consegue ser mais efetivo em algumas pacientes, principalmente aquelas pacientes que têm lesões focais. Então, esse outro trabalho também mostra a limitação de alguns procedimentos às cegas, principalmente quando a gente fala de lesões não diagnosticadas, que pode chegar a 10%, ou às vezes algum endométrio que a gente não consegue avaliar quando a gente faz uma dilatação e curetagem, ou seja, um procedimento às cegas. E muitas vezes, quando a gente faz dilatação e curetagem, ou quando a gente quer uma amostra de tecido, a gente que muitas vezes prefere fazer uma pele ou uma dilatação e curetagem do que fazer uma biópsia por histeroscopia, por ter a falsa impressão que a gente vai ter bastante conteúdo ou bastante tecido para avaliar, mas nem sempre a gente precisa de uma quantidade grande, mas sim de uma quantidade específica. E onde a gente perde é onde a gente tem um endométrio, às vezes, totalmente normal, só com uma lesão focal bem pequenininha. E isso é comprovado na literatura, a gente sabe que em 60% dos casos de dilatação e curetagem, menos da metade da cavidade é avaliada.
40 a 60% daquelas pacientes com hiperplasia atípica, elas podem ter concomitantemente um carcinoma infiltrativo em algumas áreas específicas da cavidade uterina. E essa falha no diagnóstico, ele acontece principalmente naquelas pacientes que têm ou hiperplasia endometrial focal ou mesmo adenocarcinoma focal. Então, a gente sabe que hoje a esteroscopia é o padrão ouro para a gente conseguir avaliar a cavidade uterina. Por quê? Porque a gente consegue entrar, a gente consegue avaliar lá dentro da cavidade, a gente consegue ver como é esse endométrio, qual o tipo de patologia que tem, como que é a vascularização. Então, eu tenho uma vascularização atípica, uma vascularização aumentada, ou tem uma vascularização mais típica, sem risco de alguma alteração maligna. Então, hoje você associa muito o seu diagnóstico visual por estereoscopia associado ao anátomo patológico e o quadro clínico da paciente, e com esses três pilares você consegue fazer um diagnóstico bem feito da sua paciente e programar o tratamento adequado. Então, atualmente a gente tem sim a esteroscopia como gold standard, não só para diagnóstico, mas para tratamento também de patologias intrauterinas, e cada vez mais a gente tem tentado substituir as técnicas às cegas, quer seja por patologias ginecológicas ou, por exemplo, por abortos, para o tratamento esteroscópico. E por muitos anos a gente associou a esteroscopia com o uso do ressectoscópio, que é um dos instrumentos que a gente de fato mais usa, mas lembrar que quando a gente usa o ressectoscópio, a gente tem diversos tamanhos. Normalmente, o mais utilizado é o 26 French, e quando a gente usa um ressectoscópio de 26 French, a gente tem que fazer uma dilatação cervical. Sempre quando a gente tem que fazer dilatação cervical, a gente aumenta em 55%, de acordo com a literatura, o risco de complicações, quer seja um sangramento de colo, um sangramento de vagina, ou às vezes até uma perfuração uterina. Então, quando a gente usa o ressectoscópio, ele pode ser muito bem utilizado quando bem indicado, mas, de fato, ele pode estar associado a alguns riscos de complicações maiores. Então, muitas vezes, e hoje em dia a gente já tem também outros instrumentos para a gente usar na esteroscopia, a gente acaba utilizando um esteroscópio, que Eu acho que nada mais é o padrão que está sendo agora. que nada mais é do que você usar uma câmerazinha com material menor. Então, hoje a gente tem estereoscópios que a gente tem de 4 milímetros, de 5 milímetros, então a gente consegue usar sem precisar dilatar o colo do útero, e isso diminui bastante o risco de complicação, pensando principalmente naquelas pacientes que têm obstrução de canal cervical e estenoses importantes. E, além disso, hoje em dia a gente tem também, que já faz, na verdade, hoje em dia já fazem 10 anos, a introdução do mini ressectoscópio, que nada mais é do que um ressectoscópio tradicional, mas num tamanho pequeno em que você não precisa dilatar o colo do útero, então você consegue trabalhar com mais segurança e menor risco, por exemplo, de uma perfuração uterina durante a dilatação. Então, o mini ressectoscópio ele vai trabalhar como um ressectoscópio tradicional, mas ele tem um tamanho praticamente de um esteroscópio. Ele tem 16 French, 15 French, então você não precisa dilatar o colo do útero, isso favorece bastante um procedimento mais rápido com menor complicação. E atualmente também a gente tem um morcelador intrauterino, quer seja num tamanho para você dilatar o colo do útero, quer seja para você não dilatar o colo do útero. Então, hoje em dia você tem vários tamanhos de morceladores uterinos, e o que que ele faz? Você entra com uma câmera, ele corta e aspira ao mesmo tempo. Então, ele acaba sendo muito mais fácil para manejo. Você tem uma curva de aprendizado muito mais rápida, e também favorece com que você tenha menos risco de complicações, porque você não usa energia. Na verdade, você vai usar energia mecânica, que é de corte e aspiração ao mesmo tempo, e aí todo aquele tecido é aspirado para um frasco, e aí você consegue coletar todo aquele tecido de forma muito rápida. Então, depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. E, tradicionalmente, a gente fazia esteroscopia em dois passos, então muitas vezes fazia um diagnóstico, quer seja ele por ultrassom, quer seja por esteroscopia diagnóstica, pedia muitas vezes pré-operatórios e levava essa paciente para o centro cirúrgico. Mas, atualmente, a gente sabe que existe um novo meio uma nova forma de se pensar, que a gente fala CNTreat, ou seja, que hoje em dia a gente pode levar essas pacientes direto para o ambulatório com uma técnica de vaginoscopia, que quer dizer não usar nem espéculo, nem posia. A gente vai devagarzinho com a ótica para ver toda a dilatação do canal, entender onde está o orifício e conseguir acessar sem precisar usar o espéculo. Isso diminui muito
a questão de desconforto da paciente. E hoje, com instrumentos miniaturizados que a gente consegue colocar no betox, quer seja uma pinça, quer seja uma tesoura, ou mesmo instrumentos com energia, a gente consegue fazer diversos procedimentos ambulatoriais. Então, se a gente for avaliar um grande centro de esteroscopia ambulatorial, por exemplo, que tem hoje na Itália, você tem quase 80% dos procedimentos sendo feitos em ambulatório sem anestesia, mas é óbvio que você precisa de um treinamento adequado e de toda uma estrutura que seja favorável para isso. Mas hoje em dia, cada vez mais a gente tem trazido essas pacientes para o ambulatório e tirado dos centros cirúrgicos, quer seja por diminuir complicação, quer seja para ter um menor tempo entre diagnóstico e tratamento. E quando a gente fala de esteroscopia, a gente está avaliando dentro do útero. Então, quando a gente programa uma esteroscopia para uma paciente nossa, a gente sabe que a gente tem que programar no período certo. Quando a gente tem uma paciente sem anticoncepcional, sem nada, ela vai variar o endométrio dela de acordo com a fase do ciclo. Então, no comecinho, ela vai ter um endométrio bem fino e com pouco muco. Quanto mais ela chegar na ovulação, esse endométrio vai estar maior e com mais muco. E mais perto da fase secretória, ainda mais vascularização e um endométrio muito maior. Então, quando a gente fala na fase ideal para fazer esteroscopia, e isso é fundamental, a gente fala de avaliar essa paciente do sétimo até o 10º dia do ciclo menstrual, que é onde você tem um endométrio mais fino, menos muco, menos vascularização, e você consegue avaliar bem essa paciente. Quanto mais para frente você faz esteroscopia, às vezes você tem risco de perder patologias pequenas, pólipos pequenos, e você também tem uma maior dificuldade durante o seu procedimento. Então, programar a fase certa do ciclo é fundamental. Ah, a gente está num serviço muito grande, a gente não consegue programar a fase certa do ciclo. Então, muitas vezes a gente acaba dando para a paciente a opção de entrar com anticoncepcional, por exemplo, contínuo, para você não ter essas variações do ciclo. Ou o paciente na menopausa não tem variação do ciclo, você pode avaliar em qualquer fase do ciclo. E quando a gente fala de esteroscopia hoje em dia, a gente tem como as principais indicações sangramento uterino normal, infertilidade, algumas alterações que podem acontecer com o dispositivo intrauterino, que é o DIU, as pacientes na menopausa, em que a gente tem algumas indicações de avaliação de esteroscopia, lesões suspeitas por outros métodos, principalmente ultrassom, controle pré e pós-operatório, que a gente faz bastante, dependendo de algumas patologias, e pacientes cada vez mais obstétricas de restos ovulares, acretismo e aborto retido, a gente tem feito por esteroscopia. Então, quando a gente fala de sangramento uterino anormal, a gente sabe que é uma das principais queixas ginecológicas, uma em cada 3 mulheres antes da menopausa ela vai ter essa queixa, tá? E quando a gente fala de sangramento uterino normal, a gente não pode deixar de pensar no que a gente fala de palm e coin, que são as principais causas de sangramento uterino normal da FIGO. Quando a gente pensa na esteroscopia, em avaliações estruturais, a gente pensa principalmente nos pólipos, adenomiose, mioma e malignidade hiperplasia, que é o câncer de endométrio e hiperplasia endometrial. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre essas patologias. Quando a gente fala de infertilidade, a gente já tem diversos trabalhos na literatura que a esteroscopia não é ferramenta de primeira linha para você avaliar casais inférteis, mas algumas pacientes com ultrassom normal e antecedente de falha de FIV, às vezes a esteroscopia ela pode ser indicada para a gente poder diagnosticar melhor a cavidade uterina dessas pacientes. Alguns trabalhos mostram que, independente de algumas patologias, a esteroscopia ela pode facilitar essa questão de fertilidade, de melhora da implantação, principalmente porque a gente tem uma dificuldade, muitas vezes por ultrassom, de conseguir avaliar, por exemplo, sinéquias pequenas. E uma das grandes indicações que a gente faz da avaliação de pacientes de infertilidade que também tem uma limitação por ultrassom, então, é a endometrite. Quando a gente fala de sinéquias intrauterinas, o que são as sinéquias? São as aderências que a gente tem entre duas paredes. Normalmente, elas acontecem quando você faz algum procedimento intrauterino, principalmente quando você entra no miométrio, mas as principais causas são quando você tem, por exemplo, pacientes que vieram de amil e curetagem, são as principais causas de sinéquia intrauterina. O que acontece é que você tem essas faixas fibróticas que vão estar entre as paredes opostas, fazendo com que mude a anatomia dessa parede, dessa cavidade uterina. Então, muitas vezes o que a gente faz é com uma tesourinha, e aí o uso da energia mecânica ao invés da energia elétrica, ela favorece muito bem desse endométrio regenerar de forma mais adequada e diminuir o risco de recidiva.
nessas pacientes. Então, com uma tesourinha, a gente vai tirando essas faixas fibróticas, fazendo com que o útero volte ao normal. Às vezes a gente tem alguma dificuldade maior, então esse outro vídeo é de uma paciente que já tinha feito uma ablação endometrial, que é quando você tira o endométrio e a parte, né, e parte da camada basal para essa paciente não sangrar, mas ela teve um espessamento pós-menopausa. Então você vê que com a tesourinha a gente vai entendendo o que que são essas faixas fibróticas e aí, de fato, as cinéquias são patologias que a gente prefere tratar com esteroscópio ao invés de tratar com energia. Então, a gente vai evoluindo um pouquinho cada vez mais e com a tesourinha a gente vai encontrando o caminho certo, vai dissecando certinho onde são essas faixas fibróticas e onde é a cavidade. E você vê que a gente vai restituindo a anatomia da cavidade. Então, essa paciente no final, apesar dela já ter tido uma ablação endometrial, ela fez um pólipo endometrial, então, nesse caso, a indicação foi menopausa com espessamento endometrial, e a gente conseguiu devagarzinho tirar toda a aderência lá de dentro e restituir a cavidade endometrial dessa paciente. Então, se que a gente tem que lembrar que pode ser uma das causas de fertilidade, o uso da energia mecânica é favorável ao invés da energia elétrica. Mas o que a gente mais avalia também em pacientes com infertilidade é endometrite. Qual que é o padrão que a gente tem de endometrite? Então, você vê que tem uma congestão endometrial importante. Essas partes de baixo que a gente chama de micropólipos é bem característico da endometrite. E muitas vezes você tem uma vermelhidão associada. Então, congestão, vermelhidão e micropólipos são os principais fatores associados à endometrite. Muitas vezes, o diagnóstico, quando a gente olha para a esteroscopia, a gente já trata a paciente, mas muitas mais o que a gente faz para melhorar nosso diagnóstico é uma biópsia endometrial, para a gente poder mandar para avaliação e confirmar o diagnóstico dessa paciente. E o DIU, a gente acaba fazendo com esteroscopia, principalmente quando você precisa reposicionar um DIU deslocado, ou muitas vezes quando você tem um DIU que o fio não é visível, e muitas vezes você vai precisar entrar com esteroscopia para identificar onde é esse fio e conseguir tirar da maneira adequada. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, essa paciente ela tem uma estimocele, que é uma, como se fosse uma pré-cavidade formada pela cicatriz da cesárea, então a cavidade está normal e o DIU ficou aqui na estimocele. Lembrar que pacientes que têm estimocele, principalmente pacientes que têm duas, três cesarianas, que é onde você tem um risco maior, você tem mais chance de ter esse deslocado. O que que a gente faz? É, joga ele dentro da cavidade e aí a gente vai jogando o bracinho para o fundo e vai puxando o fio do DIU e você consegue remanejar. Então, você não precisa tirar o DIU e colocar outro. Você vai reposicionando esse DIU e você consegue fazer isso em ambiente ambulatorial, tá? Então, você consegue remanejar. Normalmente, DIUs deslocados, grande parte das vezes, estimocele. Tive dificuldade de colocar um DIU, o paciente tem gestação anterior, cesariana, preciso pensar em estimocele. Às vezes você tenta reposicionar esse DIU e o DIU não vai, porque muitas vezes esse DIU está encarcerado no miométrio. DIU encarcerado no miométrio, primeira coisa que você precisa saber é a distância do DIU até a serose uterina para ter certeza que não está perfurando. Não está perfurando, tudo bem, eu consigo manejar com esteroscópio. Então, aqui você pode ir, seja com eletrodo bipolar, esse é um eletrodo bipolar que a gente coloca no esteroscópio, seja com uma tesoura e você vai cortando esse miométrio e puxando com a tesourinha. Então, esse outro DIU é um DIU encarcerado também na região isquímica, mesma coisa. Puxo com a tesoura e vou cortando esse miométrio, mas é preciso saber a margem miometrial livre da distância do ápice do DIU até a serose uterina para você programar bem o seu procedimento. E algumas situações mais inusitadas, que normalmente isso depende muito de cada indicação, é, por exemplo, pacientes gestantes com o DIU, tá? Então, às vezes, em alguns casos, opta-se por tirar o DIU, então a gente vai entrando com esteroscopia, nesse caso com pressões baixas, tem um muco muito mais intenso do que o normal, né? E aí você consegue devagarzinho, muitas vezes o ultrassom te ajuda, você vai devagarzinho, identifica onde é o saco gestacional e onde está o fio do DIU. Então, aqui a gente tem o azulzinho, o fio do DIU, e aqui bem pertinho o saco gestacional. E aí você consegue puxar o fio do DIU, mas a grande discussão é quando de fato vale a pena tirar esse DIU ou não em pacientes grávidas, e isso é algo que vale a pena conversar e dividir com a paciente. Então, não é toda paciente com DIU e gestante que a gente acaba tirando esse DIU, então tem que avaliar cada caso, tá? Então, o que a gente faz é entrar com a pinça, identifica onde está o DIU,
e faz a retirada do DIU, faz um ultrassom de controle, um beta para paciente, mas lembrar que são procedimentos arriscados e que existe um risco de aborto nesses casos. Nas pacientes com menopausa, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que algumas pacientes, 34% do adenocarcinoma endometrial tipo 2, ele pode acontecer com sangramento sutil, então ficar muito atento em pacientes com menopausa e sangramento seria normal, porque é óbvio que a gente sabe que a principal causa de sangramento na menopausa é a atrofia, mas precisa avaliar fatores de risco dessa paciente para ter certeza que ela não tem fator de risco para câncer de endométrio. Se a gente for olhar no guideline hoje em dia de espessamento endometrial, as indicações são 5 milímetros para as pacientes na menopausa e alguns guidelines falam de 4 milímetros. E quando você tem espessamento endometrial, quer seja 4 ou 5 milímetros, dependendo do guideline, o que a gente acaba fazendo é uma esteroscopia. Qual é a grande dificuldade nessas pacientes na menopausa? Normalmente a gente tem uma estenose cervical importante. Hoje a gente já tem diversas técnicas para manejo dessa estenose cervical. Então a gente entra com a tesoura e abre como se fosse uma cruz. A gente faz esse movimento que a gente fala como se fosse de rotação com a pinça, então esse movimento de rotação consegue ajudar bem, e você vai abrindo devagarzinho o orifício externo e interno dessa paciente, e muitas vezes a gente acaba não usando um preparo cervical com hormônio, mas sim usando a técnica cirúrgica mesmo para fazer. Então, aqui a mesma coisa, paciente na menopausa com estenose cervical, você vai indo com a pinça devagarzinho, tente qual que é a área mais frágil, a área mais translúcida, e você vai abrindo. E nesse outro vídeo, você vê que só com o estereoscópio, indo devagarzinho, você já vai abrindo essa estenose. Então, muitas vezes, quando são estenoses mais frágeis, você consegue só com o movimento do estereoscópio já abrir e acessar essa cavidade. Então, lembrar que a estenose, ela é desafiadora, mas muitas vezes, com técnica adequada, devagarzinho, você consegue acessar a cavidade dessas pacientes. E uma vez acessado, o que a gente mais faz é biópsia endometrial para ter certeza que não tem uma alteração. E qual que é a principal técnica quando a gente fala de biópsia endometrial? Eu vou com a pinça, ando com a pinça paralela ao meu endométrio, pego bastante tecido, basculo todo o esteroscópio para a parede contralateral e consigo tirar bastante tecido. Então, você não precisa, por exemplo, usar um ressectoscópio para fazer uma biópsia bem feita. Então, você consegue fazer com a pinça. Então, aqui nesse primeiro vídeo é a mesma coisa. Vejo a área que eu quero biopsiar, saio com a minha pinça, abro minha pinça paralela à parede que eu quero biopsiar, ando com todo o esteroscópio, meio a 1 centímetro, todo o tecido entrou na pinça, basculo todo o meu esteroscópio para a parede contralateral, ele se destaca do miômetro e aí eu consigo trazer minha peça. Então, com a técnica adequada, a gente tem muita efetividade de fazer biópsias muito bem feitas por esteroscopia. E o que a gente tem de mais comum é você ter alguma alteração no ultrassom e acabar indo para a esteroscopia. Mais comum de todos, pólipos uterinos, quer seja eles cervicais, quer seja eles endometriais. E muitas vezes você consegue ver eles muito bem, que nem nessas imagens, muitas vezes por um ultrassom 2D, a esterossono óbvio que facilita, mas muitas vezes o ultrassom 2D ele consegue ver e a imagem que a gente tem na esteroscopia é como se fosse uma área mais volumosa. A gente tem um tratamento de diversas formas, e isso vai depender do tamanho do mioma, qual é o tipo da paciente. Então, essa paciente, por exemplo, do vídeo de cima, era uma paciente que tinha uma alteração, uma obstrução da tuba só por esse pólipo pequenininho. Tá? Então, a gente tirou com um instrumento miniaturizado, esse é um bipolar, mas você pode tirar, por exemplo, com uma Graspin ou com uma tesoura, e conseguiu melhorar a questão da fertilidade dessa paciente por ser um pólipo numa localização pior. E a gente sabe pela literatura que os pólipos em localização tubária, eles podem estar mais associados com infertilidade. Mas hoje em dia a gente tem várias técnicas para retirada de pólipo. Então, nesse primeiro vídeo, a gente tem um mini ressectoscópio, principalmente em pacientes mais idosas, ele é muito favorável. O ressectoscópio tradicional também você consegue fazer a retirada dos pólipos de forma adequada, sempre do fundo, para você trazendo para o istmo. E aqui a gente consegue ver o morcelador. Olha como o morcelador é fácil. Você bascula o morcelador para a peça, ativa a faca para ele cortar e aspirar. E você consegue tirar de forma muito mais rápida e com uma efetividade grande e com menor risco de perfuração. Tá vendo? Ele vai aspirando e cortando a peça ao mesmo tempo e você consegue ter uma preservação do endométrio ao redor de forma muito boa.
A dificuldade mostradora é que a gente não tem uma disponibilidade muito grande atualmente, aqui no Brasil, mas cada vez mais algumas empresas têm tentado trazer esse produto para a gente poder utilizar de forma adequada. E os miomas uterinos, principalmente submucosos, então lembra que a gente tem a avaliação da FIGO, né? Mioma G0 totalmente intracavitários, mioma G1 mais na parte, mais de 50% intracavitário, e G2 mais de 50% intramural. E hoje em dia, a gente tem feito também miomas G3. Então, se a gente olhar nesse vídeo aqui, você olha a cavidade, a princípio não parece ter nada. A hora que você diminui essa pressão, ó como vem um abaulamento para dentro da cavidade. Então, aqui, o que que a gente tem? O mioma G3, e hoje em dia a gente tem cada. Você vê que tem uma hipervascularização nessa área, então é bem sutil. Mas a gente tem cada vez mais trabalhos falando da efetividade de tratamento de mioma G3 em pacientes com infertilidade. Grande dica do mioma é a gente achar a pseudocápsula e preservar a pseudocápsula, ainda porque a pseudocápsula nos dá uma segurança quando a gente vai trabalhar. Por quê? Esse trabalho é super interessante porque eles avaliaram o ultrassom ao longo de toda a ressecção do mioma. E o que que eles viram? Quanto mais a gente resseca o mioma, mais ele vai vindo para dentro da cavidade, mais longe da serose ele vai ficando. Então, a margem miometrial livre, ou seja, a distância entre o ápice do mioma e a serose uterina, no caso do mioma, não é uma alteração estática, ela vai mudando ao longo da ressecção. Então, aqui, olha como a margem miometrial ela vai mudando ao longo da ressecção, você vai cada vez mais se afastando da serose uterina. Então, hoje a gente consegue fazer miomectomias com margens miometriais de 0,3, 0,2. E por quê? Porque a gente não usa energia na pseudocápsula e vai afastando ela cada vez mais da serosa. Então, da pseudocápsula vai conseguindo fazer esse procedimento com mais segurança. Então, às vezes, a gente pode fazer até o mioma G0, então esse aqui eu fiz no consultório, a princípio era para ser um pólipo, no final era um mioma, a paciente estava com uma tolerância super boa, então, como é uma patologia maior do que orifício interno, eu cortei na metade, né? E por que que você consegue fazer no consultório? Porque você tá mais a nível endometrial e não miometrial. Cortei o mioma na metade e depois só soltei aqui do endométrio, do miométrio, fazendo sempre uma báscula e tentando chegar o mais longe possível do miométrio. Aqui embaixo é o que a gente mais faz, que é a miomectomia com ressectoscópio, né? Então, apesar dessa paciente estar na fase certa do ciclo, mioma muitas vezes é difícil porque sangra. A gente vai cortando a parte intramural e vai fazendo essa técnica de slicing. E aqui em cima é o mini receptoscópio, então quando ele bem utilizado ele consegue ser muito efetivo. Aqui é um caso interessante porque ele era um lipoleomioma, olha como ele tem uma característica que às vezes até dá para você ter uma dúvida se você perfurou, mas não é, que era uma degeneração do mioma. E aqui embaixo é o mioma figo 3 também, que aí era um caso um pouco mais complexo de uma paciente com mioma figo 3, em que ela tinha infertilidade, você vai abrindo aqui certinho, uma vez que você acha a pseudocápsula, você está mais tranquilo e você consegue fazer nucleação. Então, a partir do momento que a gente tem a pseudocápsula como referência, ó aqui a pseudocápsula, como você consegue ver bonito, você entra embaixo dela, bascula sem energia e vai cortando. Então, isso favorece você fazer procedimentos cada vez maiores. Então, ó como você consegue ver super bem a pseudocápsula. E aqui no final do procedimento, ó, a gente vai tirando todo o mioma e aí, no final do procedimento, a gente tem o mioma fúngico totalmente ressecado com preservação da pseudocápsula. E pacientes com sangramento uterinos anormais, mais de 6 meses, principalmente com espetamentos importantes no ultrassom, a gente tem que pensar em hiperplasia endometrial, principalmente se essa é uma paciente de risco. Normalmente, né, um risco muito associado é obesidade ou sobrepeso. Então, o que que a gente tem na hiperplasia endometrial? A gente tem esses orifícios glandulares aumentados e irregulares, um padrão vascular mais atípico e um espessamento polipóide mais não homogêneo. E olha que assim, olha que interessante, esse primeiro vídeo é uma paciente que só tem essa lesão aqui embaixo. É essa paciente que, se você não fizer esteroscopia, fizer uma técnica cegas, você pode perder diagnóstico. Pacientes que têm lesões na cavidade difusa, de forma difusa, é mais difícil você perder o diagnóstico quando você não usa esteroscopia, mais lesão focal onde você perde. Então, você tem uma irregularidade em toda a cavidade por essa hiperplasia atípica. E hoje em dia a gente já tem diversas pacientes que querem engravidar com hiperplasia atípica e diversos protocolos já bem estabelecidos das sociedades europeias e americanas para tratamento
tratamento conservador dessas pacientes até elas engravidarem para depois irem para um tratamento definitivo. E mesmo hoje em dia, no carcinoma endometrial, é muito difícil você conseguir, só por histeroscopia, diferenciar o que é uma hiperplasia típica de um carcinoma endometrial. O que você tem de mais nítido é uma coloração mais esbranquiçada e acinzentada, uma consistência muito mais macia e friável. Então, quando você encosta no tecido, ele se desfaz. E muitas vezes ele pode ter esse aspecto, como no primeiro vídeo, mais hipovascularizado, mas é muito comum a gente achar, como nesse segundo vídeo, uma hipervascularização muito grande, uma deformação de toda a cavidade uterina. E hoje em dia a esteroscopia tem avançado muito no tratamento de algumas pacientes com um critério de seleção muito bem estabelecido. Então, esse aqui é um estudo, é um guideline pela Sociedade Europeia que fala quais são aquelas pacientes que você pode fazer o tratamento conservador em câncer de endométrio. Então, hoje, câncer de endométrio em pacientes com adenocarcinoma endometriose bem diferenciado, grau 1, sem invasão miometrial, confirmado por revisão patológica especializada, com uma doença limitada ao endométrio, com ausência de lesão suspeita ou metastática, tem contraindicação para o tratamento medicamentoso, aí é onde você pode fazer, nesses casos, o tratamento conservador com esteroscopia, em que você resseca a lesão, resseca o endométrio adjacente, resseca o miométrio subjacente e depois você tira um excesso de tecido com um morcelador uterino e depois você faz o tratamento medicamentoso, seja com o Dilmirena ou seja com a progesterona via oral e faz biópsias periódicas, inicialmente a cada 3 meses, depois a cada 6 meses nessas pacientes a princípio, quando ela tiver a prole constituída, você vai para um tratamento definitivo e sempre reavalia se esse tratamento está sendo efetivo com biópsias periódicas com esteroscopia. Mas hoje em dia a esteroscopia tem avançado muito no tratamento do adenocarcinoma de endométrio. Uma patologia que cada vez mais vem crescendo de diagnóstico é a estimoséria, principalmente no Brasil, que tem uma alta taxa em relação à questão é, ah, da cesariana. E o que a gente tem na estimocele é uma pré-cavidade, né? A gente já viu um vídeo, mas aqui a gente vai ver certinho. Então, aqui eu tenho a cavidade normal e aqui é a estimocele. Então, você vê que você tem um anel fibrótico anterior e posterior. É como se tivesse dois anéis fibróticos e uma pré-cavidade. E o que que a gente faz na correção? A correção por esteroscopia, a gente só vai fazer naquelas pacientes com sintomas, quer seja sangramento uterino normal que não respondeu ao tratamento medicamentoso ou uma infertilidade secundária. A gente faz a ressecção por esteroscopia. A princípio, que a gente usa de parâmetro é uma margem miometrial livre, ou seja, a distância do ápice da lesão até a serosa até 3 milímetros para indicar a esteroscopia, tá? Se é menor do que isso, existe um risco de complicação maior, a gente não vai para o tratamento esteroscópico, a gente vai ou laparoscópico, ou robótico, ou vaginal, e a gente tenta tirar esse miométrio adjacente que tem aqui, tirando esses anéis fibróticos e tentando deixar mais nivelado esse defeito para não ter o acúmulo de sangue nem muco nessa área. Então a gente vai ressecando todo esse defeito e no final a gente tem uma área muito mais linear em que você não tem esse acúmulo de muco e de sangue que pode acontecer na estimocele, e diversos trabalhos já mostram a diminuição de sangramento pós-ressecção e também da melhora da fertilidade. Uma das outras indicações que a gente tem de esteroscopia são aquelas pacientes com malformação uterina e, por exemplo, septo uterino, que a gente consegue fazer a ressecção por esteroscopia. Deixa eu só entender porque que esse vídeo não tá indo. Acho que tá muito longo. Aqui. Não tá. Então, deixa eu então só começar esse vídeo do começo. Eu não sei porque aquele outro vídeo não foi. Mas tudo bem, a gente passa só esse. Então, no septo, o que que você tem? Você tem, na verdade, uma incisura fúndica. Então, aqui tem o ósseo tubário de um lado, o ósseo tubário de outro. E aqui você tem essa dentadura fúndica que, óbvio, você precisa ter principalmente uma indicação antes, uma definição do diagnóstico com ultrassom. A visão esteroscópica do septo uterino é igual ao do útero bicorno, né? Então, quem vai fazer o diagnóstico antes é o ultrassom 3D, a ressonância, a esterossono. Então, você precisa ter um diagnóstico bem feito a gente tratar. Entrei numa esteroscopia, vi uma dentadura fúndica, vou tratar.
só precisa ter muita cautela para você ter certeza que você não está no útero bicorno. O útero septado é muito mais comum que o bicorno, mas você precisa ter certeza do diagnóstico antes de tratar. O que que a gente faz? A gente faz a ressecção desse septo, dessa dentadura, até que ele fique alinhado com os dois ossos tubários. E hoje em dia a gente tem até como se fosse uma régua que você consegue colocar no final do seu procedimento e com aquela medida que você fez antes da cirurgia, você consegue ter certeza que você ressecou bem esse septo e não teve uma ressecção, por exemplo, menor do que você deveria. Hoje em dia você tem até inteligência artificial que te fala até onde você pode ir, até onde você pode parar. Então, hoje em dia a gente tem cada vez mais algumas coisas que conseguem deixar nosso procedimento ainda mais acurado. E cada vez mais vocês vão ouvir falar dos úteros dismórficos, que são os úteros in T. Os úteros in T, na verdade, são os úteros que você tem o aspecto externo igual um útero normal, só que a cavidade interna ela vai ser alterada. Então, na verdade, a definição de útero in T é o contorno uterino normal e a forma anômala da cavidade uterina, excluindo os septos. Então, são úteros que têm de fato um formato em T. Tá? Então, ele tem uns anéis fibróticos laterais e onde a gente trabalha nesses anéis fibróticos laterais. Então, essa paciente a gente fez esse ano, então ela tem uma cavidade reduzida e você, no istmo, você consegue ver como se fosse um anel fibrótico lateral. E aqui, com o mesmo material que você usa para tirar o septo, que é essa ponteira em faca, né, que é a Collins, você vai tirando todo esse anel fibrótico lateral. E o objetivo é que você pare no istmo e você consiga ver o ósseo tubar de um lado e de outro. Então, esse aqui é o procedimento que a gente fez. Esse aqui é o ultrassom 3D antes e depois da cirurgia. Então, você vê como se amplia muito a cavidade uterina dessa paciente, mas você só faz a cirurgia naquelas pacientes que têm infertilidade associada. Então, a visão final da esteroscopia é essa: você restitui a cavidade dessa paciente. E outra patologia que cada vez mais a gente tem tratado por esteoscopia é a adenomiose. O grande diagnóstico diferencial da adenomiose é a endometrite, porque você também tem uma hipervascularização, mas é que você não tem um edema tão grande, você tem umas áreas mais trabeculadas. E óbvio que você tem que ter o diagnóstico complementar com quadro clínico e exame de imagem, quer seja um ultrassom com preparo ou uma ressonância. E lembrar que pacientes com adenomiose têm bastante concomitância com endometriose, então não deixar de investigar. Então, você tem essas áreas mais hipervascularizadas e você pode ter até essas lesões em aspecto de chocolate, que nem você acha na visão laparoscópica. Então, aqui você também vê uma lesão em aspecto de chocolate aqui na lateral. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem feito tratamento esteroscópico dessas pacientes. Então, aqui, por exemplo, a gente abrindo um cisto de endometriose, né? Que é, você vê que sai aquele líquido, aquele conteúdo mais achocolatado, e aqui um adenomioma, que tinha uma parte mais intrauterina, que a princípio você pode achar que é o mioma, mas quando você vai ressecando, você vê que tem esse tecido mais de adenomioma, muito mais glandular. A grande dificuldade do adenomioma é que você não tem um plano de clivagem tão bom quanto do mioma, então fica mais difícil de fato para você conseguir achar o plano de clivagem. A gente faz a ressecção certinho desse adenomioma, e nesse caso a gente restituiu a cavidade da paciente, ela tinha sangramento uterino normal e, e infertilidade. E alguns casos, que é mais difícil a gente indicar, era uma paciente com uma adenomiose importante, esse último vídeo, e contraindicação para uma histerectomia laparoscópica. Então, ela tinha várias comorbidades, a gente optou por fazer uma ablação e lembrar que a literatura mostra pra gente que quando você coloca o DIU pós-ablação, você tem melhora da amenorreia nessas pacientes. E olha que interessante, a hora que você vai chegando no miométrio dessas pacientes, é um miométrio muito mais infiltrado pelas glândulas, e muitas vezes você pode achar até que nem a gente achou aqui, ó, cortei e olha o que que sai do miométrio. Então você tem alguns cistos de conteúdo mais glandular, então você tem alguns cistos dentro do miométrio. Aqui você tem certeza que você perfurou, você só vai entender que você não perfurou porque você já tem o diagnóstico da paciente, você já sabe que ela de fato tem algumas áreas císticas dentro do miométrio. Então aqui a gente avaliou, viu que era uma área cística dentro do miométrio, terminou o procedimento e colocou o DIU. E lembrar que a gente faz esteroscopia de controle, então algumas pacientes que fizeram o procedimento, a gente faz esteroscopia second look de 1 a 3 meses pós-procedimento, porque muitas vezes pode formar como se fosse uma aderência, uma sinéquia, e na sua esteroscopia de controle você consegue fazer a avaliação adequada.
E cada vez mais a gente tem feito esteroscopia para algumas situações de resto ovular. Então, essa paciente, principalmente pacientes com sangramento que tiveram aborto, então aqui era um resto ovular, você vê que é uma lesão mais polipode, mais hipotrófica, muitas vezes friável, que você muitas vezes consegue tirar sem energia. Então, com o esteroscópio, você consegue tirar sem energia todo esse tecido. Mas, algumas vezes, você tem um acretismo associado. Então, essa paciente, ela tinha 1 ano e 3 meses da cesárea dela. Ela continuava com acretismo e com sangramento mais irregular. Acho que a gente faz o planejamento com ultrassom ou com uma ressonância para ver o grau de infiltração do acretismo, mas você vê que hoje em dia a gente tem cada vez mais feito procedimentos com pacientes com 4, 5 meses até 1 ano pós-parto com alguma na área de acretismo, então a gente vai tirando todo o tecido intracavitário e vai devagarzinho entrando no miométrio, naquelas áreas que tem acretismo, mas você consegue tirar toda a lesão por esteroscopia, tá? Se você tem dúvida se alguma área é acretismo ou não, você pode passar a sua alça de frente para trás e entender se é uma lesão mais friável. Então aqui a gente ainda tinha um pouquinho de lesão e tirou. Em alguns casos, esse caso favorece a da Marília, né? Porque a Marília só arranja caso complicado. Uma paciente 3 semanas pós-parto, sangramento intenso, uma lesão intracavitária supervascularizada e uma margem miometrial de 0,4 pela alta vascular, e aí internou no pronto-socorro com muito sangramento. O que a gente fez? Entrou com a embolização, no mesmo procedimento embolizou e depois entrou por esteroscopia. E óbvio que quando você tem a crise, você tem que entrar com energia, né? Porque senão você não consegue tirar a área sem energia. E olha aqui que interessante, essas bolinhas azuis que são da embolização que a paciente fez. Então a bolinha vai até ali. Tá vendo, ó, a embolização? Então você consegue achar até dentro do útero. No final a gente conseguiu ressecar toda essa lesão, essa paciente ficou bem, a gente conseguiu fazer toda a avaliação. E hoje em dia a gente tem as técnicas para fazer a retirada de gestação ectópica em pacientes que têm essas lesões, então você consegue fazer injeção de metotrexate dentro do saco gestacional por esteroscopia, avaliar, e aí você faz também a injeção de metotrexate intramuscular, você avalia como essa paciente está em relação ao fluxo, quando diminui o fluxo, você faz a ressecção por esteroscopia. E hoje em dia a gente tem feito cada vez mais tanto a abordagem de abortos retidos para avaliação de embrião, quanto a embrioscopia naquelas pacientes que têm aborto de repetição, tá? Então, como que a gente faz? A gente abre o saco gestacional. Ah, não acredito que isso não foi, isso era super interessante. Ah, não foi, não acredito. A gente abre o saco gestacional, não faz. A gente abre o saco gestacional dessa paciente, deixa eu só achar aqui. Identifica onde que é esse saco gestacional, abre, identifica cordão umbilical e a partir disso a gente identifica o feto e consegue tirar o feto com menos contaminação. Então, hoje em dia, os trabalhos mostram que você tem até 20% de melhora em relação à avaliação do feto quando você faz em comparação, por exemplo, com técnicas às cegas como a mil ou a curetagem. Então, você tem menos contaminação da paciente. Então, vou colocar aqui só para vocês o vídeo, só para vocês entenderem como a gente faz aborto retido por esteroscopia. Óbvio que é um procedimento que você tem que avaliar o tamanho da lesão, tudo isso, mas é algo que cada vez mais a gente tem feito para conseguir retirar o feto de forma com menos contaminação possível. E muitas vezes você consegue fazer também a avaliação é, das estruturas embrionárias. Então, aqui. Então, ó, aqui a gente está dentro do útero, identificou o saco gestacional, abre o saco gestacional, tá? Então, abre bastante saco gestacional, entra lá dentro, identificou o feto, identificou o cordão umbilical, corta o cordão umbilical, e aí você consegue trazer o feto, com menos contaminação. Depois você vem com a salsa sem energia e vai tirando aquele excesso de tecido de excesso de tecido placentário. Então, hoje, cada vez mais a gente tem feito esse manejo por esteroscopia. É, na verdade, só precisava finalizar a aula, mas acho que foi mais ou menos isso. A Marta me pediu para eu falar um tudo, né? E eu tentei cada vez mais tentar mostrar o que a gente tem hoje em dia e também o que cada vez mais a gente tem trabalhado na esteroscopia, mas o que acontece é que cada vez mais a gente tem aumentado essas indicações, tem cada vez ido
tentado trazer mais essa paciente para os procedimentos histeroscópicos e tirar essa paciente dos procedimentos à cega, mas é óbvio que existe uma limitação. Então, cada vez mais a gente tem aumentado com experiência, definindo bem as patologias, os instrumentos que a gente vai usar, a gente tem delimitado cada vez mais, né, diminuído cada vez mais o limite da estereoscopia, mas é importante que a gente trie muito bem a nossa paciente, tenha o exame de imagem bem feito e saiba até onde a gente pode ir. Obrigada. Nossa, eu acho que obrigado a você, Mari. Foi uma aula incrível. Uma aula com imagens, uma aula, sabe aquelas aulas que literalmente abrem a sua cabeça? Eu acho que você conseguiu passar exatamente o que eu pensei que fosse a proposta. Todo mundo elogiando aí no chat, muito boa aula, Ah, que obrigado. ótimo. Todo mundo muito, muito, muito feliz. Obrigado, muito obrigado. E eu queria saber se temos perguntas. Eu tenho várias. Quando eu digo várias, são literalmente várias mesmo, mas eu vou me controlar e deixar primeiro os nossos alunos, os nossos professores, os nossos residentes. Alguém? Alguma pergunta? Eu vou, enquanto ninguém se manifesta, eu vou falando aqui, viu, Mari? Achei, obviamente, incrível a parte da miniaturização das coisas, né? Então, eu fiz, pasmem, né? Eu sou um obstetra, ponto, mas eu fiz uma especialização em endoscopia ginecológica há algum tempo, e eu estava realmente bem habituado a usar o ressectoscópio raiz, né? Com hack, com dilatação de colo. Adorei ver, por exemplo, a parte dos micromorceladores, achei muito interessante. E aí, óbvio, né? Parte dos tratamentos, pólipo, hiperplasia. Gostei de ver a parte de adenomiose, não era uma coisa que eu me atentava para o tratamento estereoscópico de adenomiose, achei É muito mais difícil a legal. gente ter, né, essas lesões císticas ou esses adenomiomas. O que tem mais são lesões subendometriais, mas precisa ter o exame bem feito antes, né? Senão você não acha. Inclusive, aquela hora que veio, eu falei, ah, perfurou com certeza, mas não, era justamente a lesão cística. Me chamou, foi uma pegadinha ótima, inclusive, Ou viu, Mari? que agora é tranquilo, né? Mas imagina na hora, eu, a É, residente, aí ela fala, e- meu Deus, é fezes, o que que tá saindo? Aí no não, final deu tudo certo. eu achei incrível também a parte da embrioscopia, mas lembrando, né, como a gente tem muitos alunos, aquilo é uma gestação inviável, é um aborto retido, né? A Aquilo é um gente aborto, né? ainda não fazemos esse tipo de Não. procedimento. Acho que a Mari mostrou muito bem a parte da ístero para tentar remoção de DIU, quando a gente tem uma gestação concomitante. Achei muito legal. É mesmo um belo dilema se a gente tira ou deixa lá. Não tem, assim, não tem nada bem definido nos guidelines em relação a se de fato vale a pena tirar ou não. Tem alguns trabalhos que mostram que aqueles que conseguiram tirar com sucesso não tiveram complicação, mas aqueles que tiveram complicação normalmente evoluíram com aborto, né? Exato. Então é muito risco-benefício da paciente. Eu confesso que eu tento evitar tirar. Os casos que eu tive também eram casos um pouco mais avançados, eu não tirei. Mas não existe guideline de até qual idade gestacional seria bom tirar ou não. E se, vou tirar, tem diferença entre DIU hormonal e não hormonal. Então, não tem guideline muito bem definido. Tem que conversar muito bem com a paciente, ter um termo muito bem feito e falar sobre riscos e benefícios. Então, os que realmente eu retirei, eles estavam bem próximos do polo inferior do saco gestacional, mais próximos de canal, enfim. Luciana Lunardi levantou a mão. Então, Luciana Lunardi, fale conosco, querida. Mari, que aula linda, parabéns, viu? A gente que não faz a parte de ístero, nossa, ficou. É tão bom Agora entender. todo mundo vai fazer. Já
Já bora todo mundo fazer também. Isso aqui, ó, tem um monte de coisa, assim, tem um mar repleto aí para ser explorado. Tem os R4, né? Os R4 que estão frescos, que tem cabeça boa, que também é um firme. A gente que já está na terceira idade, a gente deixa para eles. Eu tenho uma paciente, queria te falar, é um quadro de SUA, né? Um sangramento uterino. É uma paciente que teve, assim, candidíase, vaginose, tricomonas, ela teve, assim, uma série de infecções. Eu já meio que desisti até de tratar ela, porque ela tem relação anal-vaginal sem preservativo. Eu trato, ela volta e ela não quer usar. Então, eu tô quase demitindo ela do consultório, sabe? Porque ela tem um parceiro que é nordestino e eu acho que ela tem um relacionamento um pouco abusivo, sabe? Então, eu faço mais terapia no consultório do que outra coisa. Então, eu queria saber se esses tipos de infecções, eles podem cursar com endometrite. Ela tem uma insuficiência da progesterona. Eu acho que ela tem uma segunda fase. Eu usei progesterona, eu dei progesterona para a segunda fase, ela não usa, porque qualquer tratamento hormonal ela se recusa porque abaixa a libido. E aí ela não transa e ele fica bravo. Então é uma paciente complexa. Mas eu pensei, ai, olha só, eu pensei em tratar o endometrite, porque ela não quis fazer estereoscopia para fazer a biópsia do endométrio. Então, assim, todos os meus recursos, ela não queria, não quis tratar. Então, eu pensei, será que eu poderia fazer o tratamento empírico dessa endometrite por conta da história dela? No ultrassom, ela não tem história nenhuma de pólipo, ela tem um endométrio, inclusive, bem fininho. Eu já fiz duas vezes ultrassom para ver se tinha espessamento e tudo. Valeria a pena, você acha, eu entrar com um tratamento tipo uma doxiciclina 10 dias para uma paciente que tem um antecedente de várias infecções? Na verdade, eu acho assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir outras causas, né? Então, ver se na história dela não tem nada associado, por exemplo, com a adenomiose, que é uma causa importante de sangramento uterino normal, e às vezes um ultrassom comum não vê, então às vezes você precisa ir para uma ressonância. Pedi uma Então, ressonância agora, eu pedi a ressonância, é, ela disse que a ressonância ela vai fazer. Então, esses quadros de dismenorreia é importante, sangramento uterino normal e principalmente associação com outros tipos de dor, dismenorreia, dispareunia. Então, acho que principalmente descartar outros tipos de lesões. Então, a ressonância ela vai conseguir ver se tem pólipo, mioma, outras causas de sangramento, ou uma hiperplasia ou risco de câncer de endométrio, que você falou que tem um endométrio atrófico, então a chance é muito baixa. Ela tem Visto 35 isso, anos. oi? Tem 35 anos. Ah, eu peguei um câncer de endométrio numa paciente, óbvio, médica, né? Porque o CRM positivo, numa paciente de 32. Então, hoje a gente tem pego bastante câncer de endométrio em paciente jovem, óbvio, né? Ela tem endométrio fino, então não é o caso. Mas só para a gente cada vez mais ficar atento em paciente com sangramento uterino normal e às vezes fator de risco. Essa paciente tinha um fator de risco, que ela estava usando um monte de hormônio também, com implante, já tinha outras coisas. E recentemente, ano passado, a gente pegou uma paciente também, 34 anos, começou com sangramento uterino normal, aí o médico dela colocou um Diumirena, continuou depois de um ano com sangramento uterino normal e um endométrio com uma espessura de 9, 10 milímetros, o que é muito incomum com o Mirena, né? Só que o que acontece? Sangramento era normal, colocou Mirena, não diminuiu, demorou um ano, ela veio para esteroscopia, um câncer de endométrio com o DIU mesmo. E aí ela não conseguiu ir para tratamento conservador, porque era já um câncer mais avançado. Então, óbvio, não é o caso dessa paciente, mas cada vez mais a gente tem visto câncer de endométrio em paciente jovem, então é algo que a gente tem que colocar também no nosso radar. O que você pode fazer, né, no caso de endometrite, que às vezes tem algumas pacientes de infertilidade que a gente faz, tem alguns médicos que encaminham, a gente faz a ístero, faz biópsia de endometrite, eles tratam e às vezes o que eles fazem é uma biópsia cega só para avaliar endométrio, para ver se curou a endometrite, né? Porque tem um risco de falha de tratamento da endometrite com antibiótico. Então, às vezes, se você não consegue levar essa paciente para uma histeroscopia, uma das opções, que não é o ideal, mas que você pode também associar na sua prática, é, por exemplo, no consultório com uma pipele fazer uma biópsia de endométrio e mandar para avaliação de endometrite, você consegue mandar para qualquer laboratório. Então, é algo que você também pode tentar otimizar. Putz, não conseguir fazer nada, não acha outra causa, você pode tentar
de forma empírica, mas a princípio a gente não tem nenhum guideline de que isso é efetivo nas pacientes do ponto de vista da literatura médica. Na prática, você tem que individualizar sua paciente, ver o que você consegue fazer com o que você tem e com o que ela quer fazer também, né? Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Me surpreendeu a parte de tratamento conservador de câncer de endométrio também. Essa eu resolvi nem criar polêmica, mas olha, Pacientes bem selecionadas, né? Então, hoje, mesmo as grandes sociedades, você vê que aquele é um guideline da sociedade sim, europeia, não né? Então, achei. você já tem bem, mas assim, a gente faz essa paciente que a gente diagnosticou com 32 anos, que era bem focal, a gente conseguiu tratar. Ela já teve uma gestação, foi para FIV, porque normalmente você tenta acelerar, né, esse processo de Sim, gestação. Tá, vai fazer agora, depois de um ano e meio, a segunda FIV, mas a gente tem feito esteroscopia a cada 3, agora a gente já tá a cada 6 meses. Esteroscopia e biópsia com o DIU lá. incrível. Temos É. mais uma mão levantada, professor Javier Rubio. Diga lá, querido. Oi, boa noite. Tinha uma dúvida aqui. Nós que trabalhamos no plantão de obstetrícia, né? Talvez os dois procedimentos que a gente mais faz é cesárea e curetagem uterina, né? E a gente vê que os dois podem deixar consequências que o hidrocele e as aderências, porque geralmente na literatura a gente vê que é de baixa frequência a apresentação deles, né? Pelo menos na nossa época falavam que era do máximo 2%. Recentemente eu estou olhando que parece que não é tão assim, que pode chegar até 10%, mas não sei se isso é exagerado. O problema é que como a gente faz o procedimento, dá alta e nunca mais dá seguimento para essas pacientes, não termina sabendo, né? Então, aproveitando a palestrante, eu queria saber se, na experiência dela, se realmente é uma coisa assim tão estranha ou se de fato parece que é mais frequente do que a gente pensa. Então, se de fato, se a gente for olhar na literatura, a taxa de aderência, ela não é alta se a gente for olhar na população geral, mas naquelas pacientes que tiveram ou resto ovular, ou que tiveram que ir para uma curetagem, um prominho, essa taxa de fato aumenta, né? Então, você tem um aumento entre 10, às vezes até 20%. Só que a gente fala de cineca no geral, pode ser às vezes até uma cineca pequena que não vá ter repercussão nenhuma, até uma cineca, um ástimo mais intenso. O fato é que quando a gente avalia a cineca intrauterina, a curetagem e o amil são os procedimentos que mais geram sinecas intrauterinas. Se você for comparar a curetagem com a amil, o amil ainda reduz em 15% em comparação com a curetagem. Então, se você for olhar o amil, ele gera menos cineca que a curetagem, mas são procedimentos que têm riscos tanto de gerar cineca, e o que a gente tem pego muito recentemente é resto ovular. Então, se essa paciente ela tem, por exemplo, os restos na região muito cornual ou associado com acretismo, dificilmente você vai conseguir tirar tudo com curetagem ou amil. Então, o que a gente tem pego atualmente são pacientes pós-amil que continuam com resto ovular. Então, os trabalhos mostram que, de fato, quando você usa esteroscopia para retirar esses restos ovulares, você consegue diminuir o número de procedimentos que essa paciente vai ser submetida e ser mais efetivo na ressecção completa. Mas é óbvio que você tem que individualizar cada serviço. Muitas vezes, no serviço escola, você não vai conseguir dar ou oferecer esteroscopia para todo mundo. Mas, de fato, ela pode estar associada à miocuretagem a um risco maior de sinéquia. O que alguns serviços têm feito pacientes, mas óbvio, também você tem que ter estrutura para isso. Pacientes que vão para curetagem ou amil, que querem uma nova gestação, acabam indo para uma esteroscopia 1 a 3 meses pós-procedimento, e isso faz com que você faça o diagnóstico precoce dessas pacientes e diminua o risco de você deixar passar uma sinéquia, ou se essa sinéquia não seja diagnosticada e fique cada vez mais essa paciente tenha outros abortos em função disso. Então, uma das estratégias que você pode fazer é selecionar aquelas pacientes em que teve uma curetagem mais difícil, pacientes que já vêm de outras curetagens, e propor para essa paciente uma esteroscopia 1 a 3 meses pós. Agora, paciente que tem acretismo, muitas vezes ela pode ir para outros procedimentos e muitas vezes você não vai conseguir tirar esse tecido sem ser por esteroscopia, mas aí são casos específicos. Bem, bem, bem explicado. Ó a lindeza da Elisa lá. Oi, amore. Que belezinha. Dá tchau, amor. Ó, beijo. Mari, eu vou fazer, acho que a última pergunta, talvez.
Como a gente está falando de curetagem, sinéquia, perfuração, acretismo, queria saber se você já teve a oportunidade de se deparar, por exemplo, com malformações arteriovenosas uterinas, na verdade, secundárias ou um pouco tardias após curetagens em geral. Eu pergunto porque eu tive um caso, a imagem no ultrassom Doppler era horripilante e, na verdade, a gente acabou indo para uma esterectomia, não foi para uma ressecção por medo, na verdade, tomava boa porção da parede posterior do útero. Eu não sei. Malformações arteriovenosas são passíveis de tratamento por estereoscopia? Então, o que na verdade a gente tem que fazer é um diagnóstico muito bem, que às vezes tem uma limitação, né? Mas um diagnóstico prévio à esteroscopia. Então, teve alguns casos que vieram com uma malformação arteriovenosa, no final a gente refez, teve uma conduta, óbvio, né? Eram casos que tinham alterações pequenas, óbvio. Né, você vai individualizar cada caso, mas a gente já teve alguns casos de paciente que veio com um diagnóstico de malformação arteriovenosa e depois a gente foi vendo que ela foi esse tecido foi diminuindo. Então, no final, era um resto ovular um pouco mais vascularizado. Você tem hoje a classificação de Gutenberg, que são as classificações para restos ovulares. Você tem classificação 4 que é hipervascularizado. Então, você pode ter restos ovulares muito vascularizados. Então, a primeira coisa que tem que fazer é, primeiro, um diagnóstico muito perfeito. Será que, de fato, é MAVE? Porque é muito difícil você ter uma MAVE. Você pode ter? Pode, mas é muito difícil. E alguns trabalhos mostram de você fazer a embolização para ver se você consegue, mas também você vai ter que ver qual que é a situação da paciente, se essa paciente ela é uma paciente que vai estar apta a uma embolização ou não. Então, muitas vezes o que tem em alguns trabalhos é embolização com ressecção posterior, quando você faz a avaliação, o acompanhamento da diminuição, da vascularização. Teve aquele caso que a gente teve, que no final não era uma MAVE, era um acretismo com uma hipervascularização, né, que eu te mostrei da Marília. Na verdade, a paciente era da Fernanda, mas ela estava viajando e foi a Marília que foi comigo. Então, na verdade, o que a gente fez foi uma embolização intraoperatória. E a hora que ele acabou a embolização, ele foi avaliando, ah, não, olha, agora já está muito mais hipovascularizado, tem uma hipoperfusão, já diminuiu bastante a perfusão, acho que você dá para você ressecar por esteroscopia. Então, você tem algumas técnicas para ressecar, mas é óbvio que nem sempre você vai conseguir ressecar. É óbvio que alguns casos, de fato, vão acabar indo para para uma esterectomia, né? Então você vai ter que manejar risco-benefício. Agora é fundamental um exame bem feito pré. E é o que tem na literatura é isso. Eu particularmente não tive, o pior caso que eu tive foi esse da Marília, que a gente embolizou e ressecou ao mesmo tempo. Mas o que a gente tem na literatura é isso, embolização para avaliação se dá de fato para ressecar ou não. É isso, gente. Tá aí, Mariana Vieira. Esteroscopias nada básicas para o GO. Mari, queria te agradecer, querida. Foi uma aula inspiradora. Acho que grande parte dos residentes já até se manifestaram. Dois me mandaram mensagens no privado aqui. Então, Ai, queria que te legal. agradecer, agradecer à senhora Marta Kemp, de Clermont-Ferrand para o mundo. E acho que é isso, gente. Essas aulas de segunda-feira estão aqui para abrir um pouco os horizontes. Mari, foi incrível a sua aula. Obrigado pelas imagens. E esperamos poder contar com vocês em outras oportunidades, querida. Ai, obrigada. Fiquei super feliz com a aula. Acho que a gente poder mostrar um pouco mais, né? Às vezes a visão que a gente tem da esteroscopia é mais limitada, mas mostrar que a esteroscopia ela tem É o mundo. consegue o mundo. E é assim, fazer as pessoas se apaixonarem assim como eu gosto, né, do que eu faço, fazer as pessoas se apaixonarem por isso e a gente sempre se perguntar, será que de fato a gente está conseguindo entregar o melhor para nossa paciente, né? Em seroscopia eu faço sempre essa pergunta, o que que eu posso fazer para melhorar? Então acho que essas reuniões são exatamente isso, o que que a gente pode fazer cada vez mais para melhorar a nossa assistência à paciente? Óbvio que a gente vai ter limitação de cada um, de cada serviço, de cada instrumento,
Mas eu acho que é isso. A gente tem que entender tudo que tem para a gente entender o que que a gente consegue usar. Maravilha. Gente, boa noite. Muito obrigado mais uma vez, Mari. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Até segunda-feira que vem. Boa noite, obrigada. Beijos, tchau, Mari. Obrigado. Tchau.